Glória a Deus, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém. Hoje a live está com um barulho a mais, porque nós estávamos num culto de jovens aqui no prédio da nossa igreja e acabou que alguns ainda estão aí, então talvez você ouça um barulhinho de fundo aí mais avantajado, mas isso não irá nos impedir de recebermos daquilo que o Senhor tem para nós. Estamos em mais uma live sobre o tema O Vinho Novo no Casamento. O meu desejo, o meu alvo é que em apenas 12 lives, a palavra do Senhor possa penetrar o mais íntimo do seu coração, liberando vida, liberando fé, liberando poder, liberando unção, liberando graça, trazendo o vinho novo para o seu casamento, trazendo sobre você, sobre o seu cônjuge, admiração, honra, respeito. Você que está no vale da decisão, em cima do muro, que o Senhor possa te tirar da indecisão, te tirar de cima do muro, liberando sobre você convicções, você que está amaziado, que você está juntado, convicções a se casar, a assinar um papel, assinar um compromisso de honra, de respeito, mas também de aliança. E você que está no vale da decisão, que já casou, que está passando lutas, que está passando adversidades, eu quero te dizer, a vontade de Deus é te restaurar a sua família, restaurar o seu casamento, te restituir, e que a glória de Deus nesses dias possa se manifestar no seu casamento, na sua vida, na sua família. Eu sou fruto, como eu mencionei e vou continuar mencionando, da restauração, da restituição, da segunda, terceira, quinta, décima, centésima, milésima chance. E eu creio que assim como Deus restaurou a minha vida, o meu casamento, a minha família, tem me abençoado de maneira abundante como pai, como marido, como família, é assim que Ele vai fazer com você e muito além, em nome de Jesus. Deus colocou no meu coração esse encargo de, por esses dias, liberar a palavra da fé, liberar o evangelho, que é poder de Deus, orar pelo seu casamento, orar pela sua vida, pela sua família, para que todas as águas paradas se transformem em vinho, e o vinho novo, que traz alegria, que traz fé, que traz poder, que traz unção, que despedaça todo espírito de divórcio, todo espírito de separação, e que a graça do Senhor possa fluir em você, através de você, em nome de Jesus. Eu quero orar. Pai, queremos te agradecer, te louvar pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua graça, por essa live, que a presença viva do teu Espírito possa penetrar o mais íntimo do coração dos meus irmãos. Eu oro para que a unção do Senhor possa permear o ambiente que eles estão, permear o coração deles, e que a glória do Senhor possa se manifestar. Eu oro para que essas palavras, Senhor, dessas lives, possa penetrar o mais íntimo do coração deles, e que a vida do Senhor possa fluir. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro despedaçada toda seta de incredulidade, toda seta do inimigo, e eu declaro vida em abundância, em nome de Jesus, amém, aleluia. Estamos nas lives sobre o vinho novo no casamento, mas eu tenho compartilhado todas as lives um tópico. Falei sobre aliança, falei sobre divórcio e perdão, e sobre casamento, falei sobre os papéis dos cônjuges, e hoje eu quero compartilhar resumidamente as atitudes do marido e da mulher, e que você possa ter olhos bons, olhos do Senhor, para enxergar o seu cônjuge, e que o marido possa receber luz da palavra, que a esposa possa receber luz da palavra, e que as atitudes de vocês, se estiverem desalinhadas com a palavra de Deus, possa se alinhar em nome de Jesus, que haja arrependimento genuíno,
Você sabe, no Novo Testamento, arrependimento é metanoia, que significa mudar de mente. Você sabe também que se você quer experimentar algo bom, perfeito e agradável, você precisa renovar a sua mente, você precisa não se conformar com o que você está vivendo. E o meu desejo é que você possa viver um casamento na terra como no céu, que você possa desfrutar de muita paz, de muita abundância, de muita alegria, de muito favor, que o seu casamento seja uma bênção, que o seu casamento seja um exemplo e que todos os dias você possa desfrutar do vinho novo dentro do casamento. E a palavra de Deus, ela é bem clara a respeito da atitude que Deus espera tanto do homem como da mulher para com o seu cônjuge. E eu quero declarar que em nome de Jesus o Senhor vai ministrar de maneira muito profunda ao seu coração. Eu quero compartilhar algumas atitudes que o marido deve tomar à luz da palavra de Deus e algumas atitudes que a esposa precisa tomar a respeito da palavra de Deus. Mas antes eu quero que você lembre que a Bíblia é a palavra de Deus e ela foi feita para nos exortar, para nos disciplinar, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos limpar, para nos lavar. E também eu quero que você compreenda e tenha consciência de que o casamento é sim a vontade de Deus. Hebreus 13:4 fala que honroso seja o matrimônio. Então Deus tem prazer no casamento, a criação começou em um casamento, a consumação dos séculos será dado fim em um casamento entre Cristo e a sua noiva, que é a igreja, e os dois já são uma expressão, mas de maneira literal serão somente um. E eu creio que Cristo não vai divorciar da sua noiva, não vai se separar da sua noiva, que será a sua esposa, e essa é a vontade de Deus também. Por isso, nesses dias eu me levanto para protestar contra a separação, contra o divórcio. Eu creio, várias histórias já ouvi, eu já passei por isso, de estar com as bolsas arrumadas, as malas arrumadas, decidido a divorciar, a separar aquilo que tinha, cada um para um canto, levar uma parte, outro ficar com outra parte, e por uma simples oração, o Espírito Santo quebrar, destruir, anular toda a resistência, anular toda a obra do inferno, e que a glória do Senhor possa fluir na sua vida, e que o poder do Senhor possa se manifestar na sua vida. Amém? E eu quero começar falando sobre a atitude da mulher. Depois irei falar das atitudes do homem também. Então fique até o final nessa live. Receba do Senhor em nome de Jesus. Primeiro, eu quero falar sobre a atitude da mulher como submissão ao marido. Amém? A base do comportamento do homem e da mulher está na satisfação ou não de suas necessidades básicas e profundas. Você sabe, a necessidade básica de uma mulher que ela espera do marido é a segurança. Mas também uma mulher que se sente segura, ela consegue se submeter ao seu marido. E aqui eu não estou falando de submeter, subjugar, a ser escravo. Aqui eu estou falando de você submeter, mulher, a Cristo, que vai atingir em submeter o seu marido. Você vendo Cristo como a sua autoridade na vida do seu marido e você submetendo à vontade de Cristo através da vida do seu marido. Amém? E isso é muito importante porque a necessidade básica da mulher é segurança, mas a do homem é de significado a mulher ser sábia, ser idônea e não querer ser maior ou melhor do que o seu marido. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que está lá em Gênesis capítulo 5, versículo 22 a 24. Gênesis 5, 22 a 24 diz assim: as mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo, submissas aos seus maridos.
Então, em que consiste a submissão das esposas? O texto de Efésios diz que o marido é o cabeça e, consequentemente, a esposa é parte do seu corpo. E lá em Colossenses diz: esposas, Colossenses 3,18, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Aqui eu estou dando respaldos bíblicos para você, mulher, e depois para você, homem, eu também quero dar respaldos bíblicos. Mas lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Exige-se da esposa sabedoria. Se ela tem um marido que é ímpio ou que está capengando, se ela tiver as atitudes de uma mulher virtuosa, idônea, cheia do Espírito, e não fica confrontando nem afrontando o seu marido, ela vai, diz a Bíblia aqui, ganhar o seu marido. Amém? Então aqui eu estou falando que não é uma questão de ser escrava, de ser menos, é uma questão de submissão, que fala de atitudes que vêm do coração. Amém? Tem muitas pessoas que falam: não quero discutir, mas dentro do coração está gritando, não aceito, não concordo, não vou fazer desse jeito. Então, os próprios textos disseram aqui, você tem que olhar para o Senhor, você tem que submeter à vontade do Senhor. Deus é um Deus de ordem. Para que haja ordem, Ele estabeleceu o princípio da autoridade. E esse princípio está presente em todas as relações humanas, e seu propósito é estabelecer paz e harmonia, com ordem e decência. No coração de Deus está a autoridade, está a submissão. Amém? E dentro de a mulher ser submissa ao marido, eu quero compartilhar alguns pontos. O primeiro deles é que a mulher, ela tem submissão, e a submissão ao marido é uma ordem de Deus à esposa. Não é uma ordem do homem, é uma ordem de Deus. Ah, pastor, mas está escrito, mas quem sabe os homens escreveram errado. Não, Deus jamais iria permitir. A Bíblia é a palavra de Deus e não contém somente a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, ela é a verdade. Por que eu tenho que submeter o meu marido? Porque é uma ordem de Deus, está escrito, deve submeter. Mulher que decide ir contra Deus e contra a vontade de Deus, ela nunca vai acabar bem. Porque a perfeição está na vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Muitas esposas, elas não querem submeter ao marido, e você vai ver que a casa é um verdadeiro lar de tormento, é algo perturbador. Você sabe, a mulher que ela decide confrontar o homem, afrontar o homem, nunca acaba bem esse lar, porque a Bíblia fala que uma casa dividida ela não subsiste, que a mulher ela tem que ser virtuosa. Mas sabe, eu acho poderoso em Provérbios, a Bíblia diz que é melhor o homem morar numa casa cheia de goteira do que estar debaixo do mesmo teto que a mulher rixosa. Que terrível, porque eu já morei em casa que goteirou bastante pro lado de dentro. E olha que tormento que é a noite inteira, o dia inteiro, ouvir aquela goteira do lado do ouvido, caindo na testa, caindo no rosto, caindo na boca, caindo no corpo, e do lado, e barulho. É terrível. Só que a Bíblia fala que mais terrível do que isso é morar em um lar que a mulher é rixosa, que a mulher não submete, que a mulher faz tudo do jeito dela, o centro do universo é o umbigo dela. Lares assim são lares que são devastados, que são destruídos.
Por isso a minha vontade é que você creia. A submissão ao marido é uma ordem. É uma ordem. Deus não falou quando você sentir, se você quiser, se ele merecer. Na Bíblia só fala assim, ó, mulheres, sejam submissas. É uma ordem. Não concordo e não quero praticar. Ok. É com Deus que você não está concordando. Só que eu tenho certeza que Provérbios diz: há caminhos que parecem bons aos olhos do homem, mas são caminhos de morte. E que você não venha desfrutar de caminho de morte no seu casamento. Como eu falei a live passada, muitas pessoas procuram a mim e falam: ah, minha esposa é isso, minha esposa é aquilo. E muitas pessoas procuram minha esposa: ah, meu marido é isso, meu marido meu marido é difícil, não sei o que, mas a maioria das pessoas não vem e me ensina a ser um marido diferente, me ensina a ser uma esposa diferente. Por isso, em nome de Jesus, o meu desejo é que você receba a revelação. É forte o poder de Deus na terra. Aleluia. É verdade. É forte. Amém? Então, a submissão ao marido é uma ordem de Deus. Segunda coisa sobre a mulher ser submissa ao marido é que a submissão acontece quando percebemos a autoridade de Deus. Quando a mulher enxerga Deus no marido, ela consegue compreender que ela precisa submeter. Lembre-se, submeter aquilo que está alinhado com a vontade de Deus. Em tudo que estiver alinhado com a vontade de Deus. Ah, mas o meu marido isso, meu marido é cabeça dura. Ele vai se acertar com Deus. Faça a sua parte, submeta-se. E você vai ver que você só tem a ganhar. Isso não te diminui, isso não faz... ah, eu não gosto de ser humilhada por homem. Quero te dizer, a única pessoa que tem o poder de te humilhar é você mesmo, se sentindo humilhada. Ninguém mais tem esse poder, porque não é provando isso ou aquilo que te faz ser alguém. É você crendo quem você é em Cristo Jesus. Mas também a submissão não anula a mulher. Porque, na verdade, a submissão dá à mulher condições para cumprir o seu papel e estar no seu devido lugar. Então, com certeza, lá no Éden, Deus tinha falado para Adão não comer e Adão tinha falado para Eva. Mas mesmo assim, ela falou: não, você é muito fanático, você é muito religioso, não precisa cumprir à risca isso. Eu vou comer e acabou. É eu que estou comendo. Cada um cuida de si, cada um cuida da sua salvação. Foi isso que ela falou para Adão. Só que o prejuízo foi grande, porque ela se esqueceu que não eram mais dois, e sim uma só carne. Tem muitas mulheres que elas tomam atitudes erradas e elas falam: não, quem vai pagar sou eu. Não, quem vai pagar é os dois que se tornaram um. Então, é muito sério essa questão de submeter. Ah, mas eu cresci assim. Pois é, mas você não tem a síndrome da Gabriela. Você cresceu assim, mas agora você recebeu uma nova natureza. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ah, minha mãe sempre mandou na minha casa, mas você não é a sua mãe. Ah, minha mãe sempre foi autoritária, mas você não é sua mãe. Ah, mas eu aprendi assim. Mas não é porque você aprendeu assim, quer dizer que está certo. Submeta-se acima de tudo a Deus e a sua palavra. E você vai ver que não vai ser difícil submeter ao seu cônjuge. Amém? Então, outro ponto aqui sobre a mulher ser submissa. A submissão, ela não rebaixa a mulher. Deus é bom, sempre Deus foi bom. E Deus quer que a mulher tenha cobertura, tenha proteção quando ela está debaixo da submissão. Porque a Bíblia diz que o marido vai prestar conta da sua esposa. Então você, mulher, que tem submetido, acredite. Se o seu marido não está cuidando bem de você, creia, ele vai prestar conta. Mas não é você que julga, não é você que traz a justiça, é Deus. Você precisa orar, você precisa declarar, clamar. Eu tenho certeza que Deus vai manifestar graça, vai manifestar favor, vai manifestar poder, vai manifestar unção. Você submeter ao seu marido não quer dizer que você é menos, que é menor que ele. Jamais. O alvo de Deus é que a mulher não esteja sobrecarregada e nervosa,
mas tranquila e feliz. E outro ponto dentro da mulher ser submissa é que a submissão da mulher não a faz inferior. A mulher se submeter não quer dizer que ela é menos, jamais. Mas só que também a mulher precisa se submeter em tudo, ser submissa em tudo. Ah, pastor, não concordo. Ok, mas submissão não é na base do contrato. Se eu concordar, eu submeto. Se eu não concordar, eu não submeto. Ah, eu quero comprar tal coisa, meu marido falou que não é para comprar, eu vou comprar sim, escondido. Não, submeta. Creia que o Espírito Santo pode constranger ele. Se ele errou com você, ele vai se arrepender. Não, você não conhece o meu marido. Não conheço, mas eu conheço o Senhor Jesus. Não existe coração que ele não venha amolecer, não existe pessoa que não venha se render aos pés dele. Qualquer coração, qualquer pessoa tem que se dobrar diante dele. Então o seu marido eu não conheço, mas o Senhor Jesus eu tenho conhecido dia após dia, mais e mais, e eu sei que não há impossível para ele. Mas acredite em mim, porque o que eu estou falando está escrito. Não é o melhor caminho decidir ser rebelde, insubmissa, fazer as coisas escondido, fazer as coisas contrariadas ao seu marido. Senta, conversa, ouça ele, receba a direção dele em nome de Jesus, porque isso não te diminui. Ah, pastor, mas, por exemplo, se meu marido falar para mim não fazer as coisas de Deus, é aqui que eu quero chegar. Você tem que se submeter a tudo, em tudo ao seu marido, enquanto ele serve a vontade de Deus. Tudo que se diz a ele não querer e contrariar as coisas de Deus, entre submeter ao seu marido e submeter a Deus, que no caso é a palavra de Deus, você submete a palavra de Deus. Ah, meu marido não quer que eu vá para a igreja. Desobedece o marido e honra a Deus. Isso não é insubmissão, é desobediência. Mas é melhor você desobedecer ao seu marido do que desonrar a Deus. Que é o que Paulo fala lá em Atos 4,19. Compete-nos, Pedro fala lá em Atos 4,19. Compete-nos submetermos a Deus ou a homens? Com certeza a homens. Sabe qual que é o problema de muitas mulheres? Que ela não submete ao marido para comprar as coisas. O marido fala não compre, ela compra. O marido fala não faça tal coisa, ela faz. Não vá para tal lugar, ela vai. Não ande com tais pessoas, ela anda. Só que aí quando o marido fala não vai para a igreja, não vai para a cela, não sirva a Deus, daí ela obedece. Não, porque eu não posso contrariar o meu marido. Não, porque eu tenho que ser sábia. Tem que ser sábia nas coisas básicas que não contrariam a palavra de Deus. Mas quando se diz em submeter a Deus ou ao seu marido, sabedoria está em desobedecer ao seu marido e submeter a Deus. Amém? Aleluia! Falar de submissão é algo desafiador, mas Deus vai revelar o seu coração em nome de Jesus, porque o meu desejo é que você tenha um casamento abençoado em nome de Jesus. Outro ponto é: as irmãs com maridos incrédulos devem ser submissas a eles. Então veja, mesmo que o marido não conheça o Senhor, a irmã tem que submeter sim, desde que não vá contra, não fira a palavra de Deus, porque a própria Bíblia fala em 1 Pedro 3, nós lemos que quando você submete ao seu marido, pela sua atitude você ganha o seu marido. Você sabe, eu cresci num lar que infelizmente a minha mãe, boa noite Amanda, a minha mãe não tinha essa revelação, não aprendeu, e a minha mãe, ela chegava da igreja cheia do Espírito, do poder, mas o diabo vinha e roubava aquilo que ela tinha, porque ela não conseguia submeter o meu pai. Xingava o meu pai de tudo que é nome, e aí meu pai falava assim: ô glória, nem glória meu pai sabe falar, ele fala glória. Ô glória, a irmãzinha chegou carregada de demônios. A irmã foi com um demônio e trouxe mais um monte junto. A irmãzinha foi na bênção e voltou endemoniada. Era assim que meu pai via minha mãe. Sabe por quê? Porque minha mãe, ela achava que o testemunho era só dentro da igreja, ou só em ambientes, ou com pessoas que honrassem ela.
Só que isso trouxe grande destruição para dentro do nosso lar, porque ela nunca conseguiu ganhar o meu pai com as atitudes. Ah, pastor, mas quem ganha é o Senhor, é o Espírito Santo. Sim, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas quem representa ele nessa terra? Quem, através de atitudes que expressam ele nessa terra? Somos nós. Não é liberando palavras de morte, de maldição, de condenação que vai ganhar. Por isso é importante saber se o marido ainda não está na igreja, ou se a esposa não está aí na igreja. Mesmo assim, precisa a irmã submeter ao marido. Amém? Aleluia? Mas segundo ponto que a mulher precisa também é o respeito ao marido. Primeiro ponto, sobre o papel da esposa. Submeta ao marido. Seja submissa ao marido. Que eu falei esses tópicos. Mas segundo ponto, segundo papel da mulher, o respeito ao marido. Efésios, capítulo 5, versículo 33, diz assim, ó. Efésios 5:33. A esposa respeite a seu marido. Olha, não há nada que deixe o homem mais fora do sério do que a desonra, o desrespeito, a arrogância da mulher para com ele. Como eu te falei, se tem uma coisa que deixa o homem fora do comum, fora do normal, é quando a mulher é rixosa, é arrogante, é soberba, é insubmissa. E você sabe, as pessoas lá fora podem fazer o que for para um homem, ele tolera, ele suporta. Mas tem uma coisa que deixa o homem fora da casinha, é aguentar a mulher rixosa. E o próprio exemplo não é o que eu acho, está lá em Adão. Veja, só tinha uma coisa para Adão cumprir e a mulher conseguiu tirar ele do propósito, do foco, do sério. Para você ver o nível que é a influência e persuasão de uma mulher. Por isso, seja aquela mulher que decide, em fé, crer na palavra e respeitar o marido. Pastor, como que eu respeito o meu marido? Primeira coisa, honre o seu marido e elogie publicamente. Tem muitas irmãs que elas têm dificuldade de honrar o marido, respeitar ele e elogiar ele publicamente. Tudo que ela vê no marido é defeito. Que eu fico pensando, se tem tanto defeito assim esse camarada, o que levou essa mulher a casar com esse cara? Duas coisas eu tenho a pensar. Ou ela é muito ignorante e louca, ou ela é uma desesperada. Porque para casar com um cara que tem tanto defeito assim, ou ela é louca, ou ela é desesperada. Não tem outra opção. Mas você sabe, depois você vai descobrir que não é louca e nem desesperada. Muitas vezes falta revelação de que o que abre portas é a honra. O caminho da porta aberta é a honra. A palavra do Senhor diz que Deus um dia falou para Eli assim: aos que me honram, honrarei, aos que me desprezam serão desprezados. Desde o princípio, a porta da sabedoria, a porta do favor é a honra. Não é a fé, pastor, sim. A fé se manifesta em honra. Então, honre. Tem mulher que tem prazer de contar a nudez do marido, as falhas do marido para outras pessoas. Acredite, não é o marido somente que é envergonhado, você também, irmã. Não fique expondo o seu marido para pessoas. Expõe ele para o Senhor. Fala, Senhor, muda, transforma, toca, constrange, traz amor, traz revelação. Não é falando mal dele, expondo ele para pessoas que vai mudar a vida dele. Então, decida honrar, respeitar o seu marido publicamente. Eu tenho certeza que você vai ter um marido bem diferente na sua casa. Honre e respeite perto de seus filhos, não tire a autoridade dele, em nome de Jesus. Mas outro ponto sobre respeitar o marido é que não tente ensinar-lhe alguma coisa de forma confrontativa. Você pode sim ter sua opinião, você pode sim discordar do seu marido, mas não queira ser a discipuladora dele, não queira ser a pastora dele, a líder dele. E piorou de maneira confrontativa, de maneira condenadora, acusadora, que você tem que mudar.
porque você só erra nisso, porque é por isso que as coisas não avançam, porque você não tem fé, porque você não isso, porque você não aquilo. Não é dessa forma. A Bíblia diz que a lei, o máximo que ela pode fazer é abater uma pessoa. A lei não veio para mudar o homem, a lei veio para provar para o homem que ele é mau, pecador, perverso e que Deus é bom, santo e puro. Então, não confronta o seu marido querendo que ele mude na marra. Isso só vai trazer peso, descontentamento, falta de admiração, desonra para dentro do seu casamento. Em nome de Jesus, que você possa ter revelação. Não tente ensinar o seu marido de forma confrontativa. Amém? Mas também proceda de forma transcendente para com ele. Pedro diz claramente que os maridos serão ganhos vendo o comportamento das esposas. E lá em 1 Coríntios 9, no capítulo 9, versículo 19 a 23, mostra que a mulher deve agir de forma inteligente e astuta. Por isso que a mulher sábia edifica o seu lar. Então é importante você ser essa pessoa que vai ser sábia, que vai ganhar o seu marido através da sua atitude. Que mesmo sem ser do mundo, a mulher pode acompanhar seu marido em situações que o exigem. Mesmo sem estar lá fora, de dentro de casa, ela pode auxiliar o seu marido. E outro ponto sobre a mulher respeitar o marido é que seja uma boa dona de casa. Se tem uma coisa que deixa o marido indignado, desanimado, é quando a esposa não é uma boa dona de casa. E aqui eu não estou falando de ter tempo ou não ter tempo, porque é nós que fazemos o nosso tempo. Você sabe, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Apesar de o mundo desvalorizar mulheres que são donas de casa, do lar, que são mães, que eu acho que é uma função muito desvalorizada. Se uma pessoa vai fazer uma pesquisa na sua casa, ela fala: o que você é? E a mulher fala assim: eu sou do lar. Tá, mas que profissão que você tem? Eu sou do lar. Não, uma profissão, você não tem nenhuma profissão. Só que a maior profissão e missão é ser uma mãe, é ser uma dona de casa para uma mulher. E é uma tarefa que cansa o corpo, cansa a alma, cansa a mente, mas que é uma tarefa que Deus vai recompensar de maneira abundante e extraordinária aqui e na eternidade. E uma coisa que desanima muito o marido é quando o marido chega em casa e a casa está uma nojeira, uma bagunça, um chiqueiro. Ah, eu não tive tempo. Só que não teve tempo na segunda, não teve tempo na terça, não teve tempo na quarta, não teve tempo na quinta, não teve tempo na sexta, não teve tempo no sábado, não teve tempo no domingo, e segunda-feira começa tudo de novo. Você sabe, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque ela é uma mulher que tem 4 filhos e ela acorda cedo. Estamos passando uma fase que faz 2 semanas que não dormimos direito à noite, porque a Luísa, o clima tem deixado ela com febre todas as noites. Damos os remédios, já demos os medicamentos necessários, e mesmo assim, de madrugada a febre vem e deixa ela de um jeito, e durante o dia eu tenho que trabalhar e ela só quer colo da minha esposa. Eu não sei que milagre que Deus faz na vida da minha esposa e ela consegue, mas eu acordo, saio para trabalhar, ela já tem que levantar, porque a Luísa já levanta chatinha, só quer colo, a Rebeca também já fica com ciúme e tal, porque a Rebeca tem 4 anos e a Luísa 1 ano e meio. E eu acho incrível e admirável. Chega de noite, ela está cansada, que não se aguenta. Mas eu acho incrível que ela levanta cedo e chega de noite, 11 horas, meia-noite, agora eu estou fazendo essas lives, chegar quase 1 hora em casa, talvez 1 hora. Ela está lá, cansadaça, mas a casa está limpa, um brinco, as crianças tomadas banho, limpinhas, arrumadas. Eu falo: como que fez isso? Eu penso comigo. Mas você sabe como que fez isso? Com revelação do seu papel, do seu propósito, da sua missão. Porque quem quer, abre caminho. Quem não quer, inventa desculpa. E ela entendeu o propósito dela dentro da casa e como é gratificante. Se precisar trabalhar em 2, 3, 4 serviços, de manhã, de tarde, de noite, eu trabalho na maior alegria, porque eu sei que eu vou chegar em casa,
os meus filhos vão estar bem, alimentados, arrumados, a casa sempre encontro ela limpa, que é maravilhoso. Agora é tão ruim quando o marido chega em casa e está tudo jogado na casa. Então a mulher, ela precisa ser sim uma boa dona de casa. Quer trabalhar fora, quer apoiar o marido na renda? Pode apoiar, não é errado, mas desde que honre os compromissos dentro de casa, porque esse é o maior compromisso da mulher. Aí eu tenho que ser escrava? Não. Você tem liberdade para escolher, mas que ruim ganhar o mundo inteiro lá fora e perder as coisas dentro de casa. Então valorize a missão que Deus te deu em nome de Jesus. E por último, sobre respeitar o marido, procure agradá-lo em tudo. Ah, pastor, não concordo, não aceito, ele que tem que me agradar. Sim, faça a sua parte, deixa a parte dele que Deus vai conduzir ele a fazer. Não espere ele fazer para fazer primeiro. Você casou para fazer o seu cônjuge feliz, e ele casou para te fazer feliz. Pois é, pastor, mas ele não entendeu ainda. Mas se você não pratica, você também não entendeu. E a Bíblia diz assim: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Então não espere ele mudar para você mudar. Faça você a sua parte. Paulo diz em Colossenses 3:23: tudo que façais como que para o Senhor e não para o homem. Ah, pastor, mas como fazer essas coisas? Por que muitos não fazem? Muitos não fazem por causa de atitudes erradas. A mulher tem essas atitudes por causa de alguns mitos que existem, alguns bloqueios na mente dela. E o primeiro mito é o mito da mulher que só se realiza trabalhando fora de casa. Eu já conheci muitas mulheres, e minha esposa também, que elas trabalham fora de casa. E quando elas decidem contar a verdade, não era por causa de uma renda, é porque não aguentava ficar em casa com os filhos, cuidando da casa. Não se via naquilo ali. Só que pode ganhar o salário que for, pode fazer o que for lá fora, vai viver insatisfeita, porque a mulher foi criada para cumprir com o seu papel, para cumprir com a sua missão. E existe esse mito que a mulher só é realizada e satisfeita quando ela trabalha fora de casa. Que pena. Não é bíblico, não é uma verdade, e a satisfação está em Cristo e não em trabalhar fora de casa. Mas existe um outro mito, e por isso que a mulher tem atitudes erradas, que é o mito da mulher que vive sozinha e diz não precisar de homem algum. Me perdoa, mas a mulher que fala isso, ela não quer assumir algo, mas não é verdade. Toda mulher foi criada para ter segurança, para ter companheirismo de um homem. Toda mulher. E começou lá no Jardim do Éden. A igreja saiu do homem, que é Cristo Jesus. Então, pode falar que não concorda, pode falar que não aceita, que não é verdade, mas no fundo sabe que é uma amargurada, ressentida, frustrada, que não tem dado certo e que não quer tentar de novo. Mas acredite, toda mulher precisa de um homem, como todo homem precisa de uma mulher. Deus criou o homem para ter uma mulher, tanto é que ele falou, não é bom que o homem fique só. Mas a mulher também precisa de um homem, sim. Você pode pegar todas essas mulheres que já têm 40, 50, 60 anos e não está casada. Você vai conversar com ela, você só vê ela vomitando, só falando amargura, ressentimento, frustrações e pior, jogando balde de água fria em outras mulheres. Porque aquilo que Deus estabeleceu e criou é algo bom, é algo maravilhoso. E é um mito, é uma mentira a mulher que fala que não precisa de homem nenhum. É mentira. Mas amém, eu não estou aqui para falar que eu discordo ou concordo. Estou aqui para falar o que está escrito. E o que está escrito é sim que o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Toda mulher precisa do carinho, do cuidado, da segurança. Eu tenho certeza que é a verdade. Amém? Então, que Deus possa trazer revelação. Mas, talvez você está aí se perguntando, e aí, pastor, vai ficar só falando dos erros da mulher, dos defeitos da mulher? Então eu vou falar um pouco do marido. Chama o seu marido aí e fala, vem aqui, camarada. Vem aqui que agora segura que o negócio vai pegar fogo.
Que nem diz o pastor Anatoly, a chapa vai quentar pro teu lado, a chapa vai quentar. Amém? Atitudes do marido para com a sua esposa. Primeira atitude e mais fundamental, que eu acho bem mais desafiadora que a submissão da mulher. Eu sei que talvez você ficou com o olho esbugalhado aí. Hoje o pastor nem vou falar o quê. Então eu vou te falar. A mulher submeter é um desafio, sim. Mas a Bíblia fala que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Uau! Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Cristo nunca desistiu da igreja. Cristo nunca desistiu dos seus. Cristo os amou e os amou, diz a Bíblia, até o fim. A igreja erra, a igreja falha, a igreja adultera, a igreja idolatra outras coisas. Assim, eu poderia enumerar tantas coisas que a igreja faz contra Cristo. Mas a Bíblia diz que Cristo amou e amou até o fim, a ponto de entregar a sua própria vida pela igreja. E olha o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 25 a 29. Essa live você precisa compartilhar com as pessoas. Essa live, aleluia. Efésios 5, 25 a 29 diz assim: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Olha só, marido, você que diz que ama sua esposa, pega o desafio. Quem ama investe, quem ama cuida, quem ama protege, quem ama dá o seu melhor, porque aqui fala que dá até a vida por ela. Se dá a vida, quem dirá investir financeiramente? Tem marido que não tem coragem de pagar uma progressiva para a esposa. É muito cara a progressiva, mas gastar com futebol, gastar com churrasco com os amigos, gastar com pescaria, gastar com outras coisas, com carro, com moto, com som de carro, com roda de carro, não é pesado, mas gastar com a esposa é. Só que eu vou te falar, valorize o que você tem, para que aquilo que você tem não seja te tirado. Porque tudo aquilo que nós não valorizamos, nós acabamos um dia perdendo. Lembre-se, o marido, ele precisa amar a esposa e amar até o fim. Amar até o fim, amar de maneira incondicional. Ela não merece, ela errou, ela falhou, mas eu vou expressar amor. Amém? Mas olha só, outro texto, né? 1 Pedro 3, 7 diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Ei, marido, acorda, para de ficar gritando com a sua esposa, para de ficar tratando ela de maneira iracunda, para de ficar fazendo de conta que a sua esposa não existe, para de fazer pouco caso da sua esposa. Sua esposa tem alma, tem sentimento, ela precisa se sentir valorizada por você. E o amor não expressa de formas iracundas, expressa em atitudes amorosas mesmo. Amém? Mas vamos continuar aqui. Tratai com dignidade. Marido que fica xingando e gritando toda hora com a esposa, ou não dá atenção para a esposa, ou só chega de noite e quer sexo. Marido assim não está tratando como dignidade a esposa, ele está tratando como objeto. Mas a sua esposa, marido, não é um objeto. Ela é um vaso frágil que precisa de você, carece da sua atenção, carece do seu cuidado, carece do seu amor. Amém? Trate com dignidade a sua esposa. Mas vamos continuar aqui. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha só, tem marido que ele fica amargurado e ressentido com a mulher,
por alguma área e ele fica tratando ela com amargura, com ressentimento, fica alfinetando, fica dando indireta, fica sendo grosseiro, fica sendo ríspido. Mas olha o que Colossenses 3,19 diz: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Para de ficar descontando, marido, na sua esposa as dificuldades financeiras, dificuldade de pagar a conta, dificuldade do trabalho. Para de descontar na sua esposa. A única pessoa que decidiu caminhar com você até o fim foi sua esposa. Ela não precisa ficar recebendo pancada de coisas que não dão certo, de contas que não foram pagas. Ela é sua esposa, ela precisa do seu amor, ela precisa do seu cuidado. Amém? Aleluia! É com o amor ágape, o amor incondicional que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não se ufana, não se soberbece, jamais acaba. Esse é o amor agapeu, ou agapão, ou HP, o amor divino, o amor incondicional, o amor pelo qual o Pai amou o Filho e o entregou por nós. É esse amor que o marido precisa amar sua esposa. Pastor, minha esposa não tem merecido nada, nem eu nem você merecemos nada, mas Deus decidiu nos dar tudo. E acredite, tudo que eu estou falando aqui, estou sendo desafiado por esses dias a cumprir, a honrar meus compromissos, a mudar cada vez mais com a minha esposa. Que se é uma mulher que eu considero guerreira, é minha esposa. Minha esposa até a pele ela perdeu na cidade que nós estamos com os bichos daqui, que deu alergia nela. Mas sempre guerreira do meu lado, sempre ali companheira, vai melhorar, amor, vamos vencer, vamos avançar. Então eu louvo a Deus e eu preciso, e tenho falado para ela: amor, eu quero poder te honrar mais, quero te dar mais, quero poder te servir mais, você merece o que eu tenho te dado e muito mais. Sabe qual que é o mal de muitos maridos? Eles acham que a esposa não merece nada. Pois eu quero dizer para você, marido, algo muito importante: guarda no seu coração algo. A sua esposa, marido, é muito mais do que você merece. A sua esposa é muito mais do que você merece. Você que pensa que a sua esposa não merece nada, ela merece muito mais do que você tem dado para ela, e ela é muito mais do que você merecia. Então, segura aí no sofá aí que tem mais. Amém? E aí, é preciso você entender, marido, que você precisa amar sim sua esposa e ter essa amabilidade. Mas o marido também ele tem que ter abnegação. O que é abnegação, pastor? Abnegação é negar a si mesmo. Tem marido que ele chega cansado e ele não quer ouvir nada que a esposa tem para falar. Mas marido, a sua esposa carece que você ouça ela. Não é só fazer seste e bola para frente, cada um vira para um canto e vamos dormir. Não, ouça a sua esposa, negue o cansaço, negue a sua vontade, negue seus desejos para se doar mais. A abnegação fala de negar a si mesmo. Ah, você não entende meu lado. Ela não tem que ficar entendendo toda hora o seu lado. O seu lado você coloca na cruz de Cristo e se entregue para ela. Se renuncie a ela. Você decidiu casar. Você decidiu ter ela na sua vida. Você decidiu fazer parte da vida dela. Você decidiu dividir as lutas dela com você. Então renuncie a si mesmo. Renuncie o cansaço. Renuncie tantas outras coisas que eu poderia mencionar aqui em nome de Jesus. Mas o marido que ama a esposa também, ele tem compreensão com a sua esposa. Sabe? Para a maioria dos homens, a mulher é um enigma. Eu costumo brincar que o casamento é um Kinder Ovo, sempre tem uma surpresa. E de fato é um desafio de crescimento sempre. Eu faz 18 anos que eu sou casado e ainda não descobri tudo do casamento, não descobri tudo da minha esposa. Por isso que ao fazer essas lives eu estou crescendo. Algumas coisas estou aprendendo, outras estou aprendendo novamente, outras estou me lembrando, outras estou voltando a viver. Coisas que eu me perdi lá atrás. E eu acredito que enquanto Jesus não voltar, sempre nós teremos que aprender. E você sabe, para a maioria dos homens é algo que não tem como entender a tal da mulher.
É um mistério insondável, acredito que até para Salomão foi. E você sabe, o homem teve 1000 mulheres e ainda assim se perdeu. Então é sinal que realmente é um desafio. Mas eu quero te dizer que na luz do Senhor, na direção do Espírito, você vai conseguir. Eu tenho andado cansado, eu tenho andado preocupado com as contas, por isso que eu estou assim. Não, você está assim porque você está vazio do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo, porque quem é cheio do Espírito Santo, Paulo fala, ele tem amor, ele tem paz, ele tem alegria, ele tem bondade, ele tem benignidade, ele tem paciência, ele tem fidelidade, ele tem mansidão e ele tem domínio próprio. Você sabe, o seu olhar precisa ser para sua esposa, marido, e você precisa ser mais compreensivo com ela. Compreensivo nas atitudes dela, compreensivo nas falhas dela, compreensivo em várias áreas. A sua esposa não precisa... Esqueci, tem que anotar. E anota aí, esposa, pra você lembrar o seu marido depois. A sua esposa, marido, não precisa da sua acusação, mas da sua compreensão. Sua esposa não precisa da sua acusação, mas da sua compreensão. Isso, não precisa da sua acusação, mas da sua compreensão. Mas o marido que ama a sua esposa, ele também cuida dela. Você sabe, Paulo fala lá em Efésios 5, 29, que Cristo cuida da igreja. E cuidar da igreja é cuidar do próprio corpo. E quando o marido cuida da sua esposa, ele está cuidando do próprio corpo. Sabe, é importante você ter revelação de que a sua mulher, marido, precisa do seu cuidado. Cuidado na área espiritual, cuidado na área emocional e cuidado na área física também. Porque o marido que cuida da sua esposa, dificilmente ele vai ter uma esposa fria e indiferente. Sempre ele vai ter uma esposa aquecida e fervorosa, feliz, alegre, satisfeita e realizada. Mas outro ponto, e muito importante, que o marido precisa entender, é que o amor, ele investe. Pastor, quando eu tiver bastante dinheiro, eu quero investir na minha esposa. Acredite, se você não investe no pouco, você não vai investir no muito. Se você, nos mínimos detalhes, você não consegue investir, os maiores detalhes você não conseguirá também. Eu sempre falo para aqueles que andam comigo, não são grandes valores, mas pequenas atitudes. Não são grandes valores, mas pequenas atitudes. Pergunte para sua esposa o que ela deseja, do que ela gosta, o que você pode fazer para investir nela, para suprir ela. Eu tenho certeza que Deus vai mover na sua vida. Pastor, mas eu estou sem condição de investir. Ora ao Pai, ora ao seu provedor, seu Jeová Jirê, e Ele vai te dar graça, vai te dar sabedoria. Não são grandes valores, são pequenas atitudes, mas invista na sua esposa. Tem marido que pensa que é só dinheiro que investe. Quero te dizer, a sua esposa, marido, vale muito mais do que dinheiro. Sua esposa, às vezes, só o que ela precisa é um abraço seu, um eu te amo sem segundas intenções, é um olhar seu para o olhar dela e falar: obrigado por estar do meu lado, obrigado por acreditar em mim, obrigado por não desistir de mim, obrigado por você ser companheira. Isso faz bem para uma esposa ouvir elogios. Ela já sabe, sim, mas lembra ela, porque ela também já sabe quando ela erra, mas quando ela erra você lembra ela. Você acusa, você condena, você julga. Então quando ela acerta, lembre ela também, elogie ela, mas invista. Não existe mulher feia, existe mulher mal arrumada. Invista na sua esposa. Eu tenho certeza que o seu casamento vai ser bem diferente mesmo. Porque tudo aquilo que nós amamos, gostamos, não é caro para nós investir. Amém? Ontem mesmo minha esposa falou: amor, você tem tal valor, eu queria comer um bolo. Falei: com certeza, eu dou um jeito. Dela: nossa. Eu falei: sim, você merece um bolo e muito mais. E eu vou ter a graça de te dar muito mais. Porque você é uma mulher guerreira. Você entende? São pequenas atitudes.
Não tive que dar um dinheiro alto, não tive que comprar coisas caras. Eu só tive que valorizar a minha esposa. Mas também o marido que ama a sua esposa, ele tem um amor romântico. Eu quero ler um texto com você, está quase dando 1 hora aí, mas Cantares de Salomão 7, 10 ao 13 fala assim, a mulher falando: eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras, dar-te-ei ali o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume e as nossas portas já toda sorte excelentes frutos, novos e velhos, eu os reservei, ó meu amado. Veja a mulher se doando ao todo para o marido, só que muitas vezes ela não tem esse retorno do marido. O máximo que o marido quer de uma mulher muitas vezes é o sexo, só que a mulher vale muito mais do que sexo. Mulher tem sentimentos, mulher tem emoções e ela precisa de um marido romântico. Ah, mas eu nunca aprendi assim. Pois você sabe, eu também não. Sabe o que o meu pai me ensinou na minha casa? A dar tiro dentro de casa, a espancar minha mãe, a ficar xingando ela de vagabunda pra cima. Foi isso que eu ouvi por 16 anos da minha vida, que foi quando eu saí de casa e fui morar com a minha esposa. Por 16 anos eu vi um pai que xingava uma mulher que trabalhava, que servia ele, de vagabunda pra cima, que espancava ela, que dava tiro dentro de casa. Então eu não aprendi a ser marido e ser pai dentro de casa, mas louvo a Deus porque Jesus entrou na minha vida, colocou homens de Deus, colocou a igreja para investir na minha vida e me ensinar. E você sabe, eu tenho cada dia mais aprendido a elogiar minha esposa. Às vezes eu falo: amor, você é linda. Dela eu já sei. Eu falei: pois é, eu quero te lembrar mais uma vez. E isso é importante, valorizar a esposa, falar o quanto você ama, liberar romance, levar um café da manhã, um simples doce, um simples bombom, um ouro branco. Ah, pastor, não tem dinheiro para comprar coisas caras. Leva um ouro branco, um sonho de valsa que custa R$1. À tarde fala: oh, amor, eu trouxe um doce para você. Você vai ver o quanto toca a sua esposa. Manda uma mensagem: amor, eu quero te dizer que eu te amo. Eu sei que eu já falei ontem, eu quero falar de novo. São atitudes românticas que maridos fazem só quando é dia dos namorados, só quando é data comemorativa. Como perde um marido desse? Ah, mas eu não aprendi isso, foi de outro jeito que eu aprendi. Pois é, mas as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se o teu pai foi um homem amoroso, romântico, que expressou a Cristo, que expressou a Deus, copie, imite. Mas se ele não foi isso, nada disso, descarta os erros dele e faça diferente. Os erros dele são exemplos para você não cair nos mesmos erros. O problema de muitos maridos é que o pai era grosseiro, ele falou: nunca vou ser assim com a minha esposa. E hoje ele é igualzinho ou até pior que o pai dele. Lembre-se, ser romântico não está ligado a ter dinheiro, está ligado a pequenas atitudes. É disposição de coração. Eu vou te falar, assim como a mulher que honra o marido, ela tem tudo com o marido que expressa amor, cuidado, carinho, romantismo para sua esposa, ele também tem tudo com a sua esposa. Pastor, minha mulher é um espinheiro. Pois eu quero te dizer, cabe a você ser cheio do Espírito para transformar esse espinheiro numa grande e bela flor. Porque é o seguinte, a Bíblia fala que quem planta amor, colhe amor. E está escrito. E se está escrito, é a verdade. Amém? Aleluia? E já estou quase encerrando a live, também 1 hora já bateu ali. Os maridos devem amar a sua esposa como o próprio corpo. Nenhum homem, diz o texto bíblico em Efésios, abusa do próprio corpo. Nenhum homem fica judiando do próprio corpo, nem de maneira intelectual, nem de maneiras físicas. Então, não abuse da sua esposa,
não abuse dos sentimentos dela, não abuse das emoções dela, não abuse dos pensamentos dela, não abuse da disposição dela, não abuse do corpo dela. Não force ela a nada. Não é por força nem violência. Mas um homem não deve negligenciar o seu corpo. E o homem que negligencia sua esposa, faz pouco caso da sua esposa, ele está sendo essa pessoa. Só que isso é tolice. É tolice você negligenciar a sua esposa. Ah, tanto faz, tanto fez. Continue assim, que o buraco pode ser grande. Mas mude a sua atitude, mude o seu pensamento, e você vai ver que muitas coisas vão mudar. E já estou quase encerrando. Ninguém jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta. Alimente a sua esposa, dê o melhor para a sua esposa, tanto de maneira espiritual, como maneira emocional, como maneira física. Amém? E o corpo deve se exercitar. Então exercite o seu casamento, exercite o amor no seu casamento, exercite companheirismo, admiração, honra no seu casamento. Mas o homem também, ele protege seu próprio corpo. Por isso ele deve proteger também a sua esposa. Você sabe, o nosso corpo ele é sujeito sim a infecções, a doenças. E na vida conjugal vão ter tentações, vão ter tribulações, vão ter problemas. Mas essas coisas são passageiras. Persevere, não desista do seu casamento. E o corpo deve ser protegido com vacinas. Aplique no seu corpo, na sua esposa, no seu casamento, vacinas. Qual vacinas? Palavras de Deus, palavra de Deus, o Espírito Santo, que você vai ver que você vai ter um casamento saudável. E para quase encerrar, atitudes erradas de um homem. Primeira delas, o homem emasculado. Você sabe, o homem emasculado ele é diferente do homem afeminado. Só que o que acontece? O homem emasculado, ele não é um homem efeminado, ou seja, ele não tem atitudes de mulher. Só que o homem emasculado, ele é um homem indeciso, ele é um homem fraco, que tudo abala o emocional dele. Ele é um homem que ele não expressa confiança para a esposa. Toda hora ele fala, não sei se vai dar certo, não sei se vamos conseguir, não sei se é para nós isso. Se posiciona, homem, seja um homem de posicionamento, um homem de convicção. Se Deus falou que é com você, nada pode te parar, nada pode te abalar. Não seja um homem emasculado, seja um homem de decisões. Tudo que a sua esposa precisa de você é segurança, atitudes. Seja um homem de atitudes. Amém? Mas também ser um homem de atitudes não é ser um homem machão, porque um homem machão ele também não chega muito longe não, que é o que o meu pai foi, como eu falei, e hoje ele é separado da minha mãe. Mulher não quer um homem machão, mandão. Mulher quer um homem de Deus, um homem que se for para exortar, for para ensinar e corrigir, é em amor, como Deus faz. É um homem cheio do Espírito, é um homem que conduz a sua casa. E para encerrar, um homem de Deus é o homem narrado em Salmo 128. Ele tem uma mulher com uma videira frutífera, ele tem os filhos cheios do Espírito e tudo que ele faz prospera. Amém? Que Deus te dê a graça de desfrutar do melhor do Senhor no seu casamento. Espero que essa live tenha te abençoado. Essa live ela é muito poderosa porque Deus colocou no meu coração para falar dos papéis do homem e da mulher. Eu tenho certeza que se você crê no que está escrito na palavra de Deus, esses textos que eu li, crê nessas verdades, eu tenho certeza que o seu casamento mudará da água para o vinho. Pastor, não é tão fácil como você diz. Não é fácil, é impossível sem ser cheio do Espírito Santo, é impossível sem depender da presença de Deus. Amém? Um forte abraço, um beijo no seu coração. Que Deus te ilumine, que Deus guarde o seu casamento, que Deus abençoe o seu casamento.
Oro para que Deus fortaleça você, para que você não desista, para que você desfrute do vinho novo do seu casamento, desfrute da abundância da graça, do dom da justiça, que você venha reinar em vida no seu casamento. Eu tenho certeza que se os dois decidirem servir um ao outro, vai ser algo poderoso. Então, um forte abraço, um beijo no seu coração e uma noite abençoada em nome de Jesus. Compartilhe essa live com pessoas, eu tenho certeza que pessoas serão tocadas, impactadas e casamentos receberão mudanças. Em nome de Jesus, amém. Aleluia.